Olá, estamos começando mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Nosso convidado de hoje para um bate-papo é o deputado Marcos Bruno, do PRTB. Durante 13 anos... Marcos Bruno, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, está no primeiro mandato no Legislativo Estadual. Antes, foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Cariacica. Formado em Geografia pela UFES, atuou por 13 anos como professor. Projetos voltados para as áreas da educação e da cultura estão entre as prioridades de mandato. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Agradeço e estou aqui à disposição para esclarecer e contar um pouquinho da nossa trajetória. Bom, deputado, este é o primeiro mandato do senhor aqui na Assembleia, né? E as duas bandeiras assim, principais que o senhor já chega defendendo é a educação e a cultura. A gente começa falando justamente sobre a cultura. O senhor preside aqui na Assembleia a Comissão de Cultura, né? E recentemente realizou uma audiência pública sobre a valorização da música capixaba. Participaram desse evento, representantes de entidades, do governo do estado, além de músicos, né, deputados, cineastas e também atores. No discurso do senhor, o senhor defendeu uma legislação favorável ao músico e ao artista, né? Faltam leis voltadas para esse segmento, deputado? Exatamente, Verônica. Primeiramente, os músicos capixabas provocaram este encontro. Eles participaram de uma reunião na Comissão de Cultura e, na ocasião, alegaram uma carência de medidas e uma legislação que proteja o músico capixaba. E, a partir daí, organizamos a audiência pública, houve uma participação maciça de músicos de todos os gêneros musicais, do sertanejo, do hip-hop, da MPB. Ela foi bastante proveitosa e a gente continua intensificando o trabalho e discutindo aquilo que foi abordado na audiência. Uma das coisas que foram discutidas lá também e foram mencionadas é a questão da união, né? Segundo um dos participantes, parece que falta um pouco de união da própria categoria, né? Sim, na verdade a gente observa isso em outros segmentos, em outras categorias, né? Uma dificuldade do ser humano de se agrupar, de trabalhar e compartilhar algumas ideias. E eles falaram muito isso. Na verdade, existem uma série de instituições que representam a música capixaba, a Ordem dos Músicos, o ICAD, e eles não têm um entendimento. São muitas associações, né? Algumas que têm a mesma gestão ao longo de 10 anos, 15 anos, 20 anos, e eles questionam bastante isso. Isso foi importante, a gente abriu um espaço praticamente inédito, porque houveram em outros momentos audiências públicas com o mesmo tema, mas que não houve uma participação, principalmente daquele artista que toca na noite, que trabalha com a música popular e não música erudita. Então foi uma coisa bem diversificada, bem heterogênea, as ideias, né, fluíram com uma naturalidade muito boa e assim a gente está discutindo essa legislação. Vai voltar a ter mais discussão sobre justamente esse assunto com os representantes? Sim, na verdade a audiência, nós tínhamos dois eixos principais de debate. O primeiro eixo era a criação de uma legislação que proteja, que valorize o artista, o músico nesse primeiro momento capixaba. E o segundo é a criação de uma consciência, de uma mentalidade do povo capixaba de valorizar, né, a música produzida no Espírito Santo. Na ocasião, muitos músicos disseram que há 10, 15 anos atrás houve um boom, né, de músicos capixabas, se não me engano, Rastaclone, Java Roots, Macucos e tantas outras bandas capixabas, do samba, Casaca, Banda Pele Morena, o próprio funk capixaba, em mídia nacional, o forró comichão, na mídia nacional, e não houve uma mobilização, né, dos atores políticos capixaba, da sociedade capixaba, de valorização das rádios, da imprensa local. Então nós pontuamos dois eixos. Uma legislação que proteja o artista, o músico do Espírito Santo. E a segunda, a criação de uma consciência. E da criação dessa consciência, ao longo do debate, surgiu a possibilidade de se criar, no dia 24 de abril, data da audiência pública, instituir o Dia da Música Capixaba. E aí, se sancionado pelo governador, já tivemos o governador Paulo Artung, que o governo sinalizou, né, muito à vontade para sancionar esse projeto de lei, e o dia 24 ficaria marcado como na história? O dia que músicos capixabas de todas as expressões estiveram reunidos lutando pelos seus direitos. Eu torço para que esse projeto seja aprovado e o governador sancione essa lei. E esse projeto, inclusive, já está tramitando aqui na Assembleia.
E falando em legislação, né, outro tema abordado, outra, né, reivindicação feita na audiência com os músicos aqui na Assembleia, foi relativo ao piso salarial próprio aqui para o Estado, né, o piso salarial para os artistas aqui no Espírito Santo. Houve menção de valores? Na verdade, não exatamente de um piso salarial. O que se discutiu é que se criasse uma lei específica determinando que todos os grandes eventos e eventos de médio porte, sejam eles organizados pela iniciativa privada ou pelo governo do estado ou prefeituras, tivessem a obrigatoriedade de contratar músicos capixabas para abertura ou participação nos shows. E aí, durante o debate, surgiu uma discussão. Olha, mas vamos colocar uma porcentagem. E na ocasião um músico disse, mas um show do Paul McCartney, por exemplo, de 1 milhão, 10%, 100 mil. De repente nós não teríamos uma banda capixaba, né, com um cachê de 100 mil registrado, com contratos já prestados nesse valor. Então um músico, se não me engano, um sertanejo, propôs que estabelecesse um piso, que nesses contratos fossem obrigados a contratar bandas capixabas, mas com um piso específico, né, com um valor de 5 mil, 10 mil, 15 mil, mas que houvesse um piso para os músicos capixabas. Não necessariamente de acordo com o valor das outras, agregado ao valor das outras bandas. Isso, né? Não em termos percentuais, porque nós teríamos dificuldade. Por exemplo, um show hoje de Ivete Sangalo, né, Michel Teló, são shows que giram, né, numa realidade econômica de 400 mil, 500 mil reais. Então, trabalhar com termos percentuais nesse caso ficaria difícil, mas que se estabelecesse um piso. Então, essa foi uma ideia. Claro que a gente ainda está discutindo, temos que observar a legalidade, a jurisprudência para trabalhar isso tudo. Então, regulamentação, na verdade, né? Sim, Seria uma regulamentação. Sim, na verdade, eles queriam um projeto de lei, são vários projetos, né, que proteja e que dê mais condições de um músico capixaba produzir e sobreviver da música aqui no estado do Espírito Santo. E uma dessas leis passa pela criação de uma lei que determine, né, que obrigue a contratação de músicos capixabas. E aí entra naquela discussão, né? Mas quanto por cento que o músico capixaba deve receber? E aí um apontou na ocasião que fosse estabelecido um piso, que seria melhor. Ok, bom. Outra sugestão apresentada na audiência, tivemos muitas, né, deputado, como a gente tem mencionado aqui, é a aplicação de recursos das rádios para que destinem 30% da programação com artistas locais. Sim. Também. O senhor acredita que há viabilidade para que isso aconteça? Na legislação federal já não prevê que as rádios têm de destinar um espaço? Na verdade, as concessões para as rádios difusoras no Brasil, a concessão é federal. Sim. Então, nós não poderíamos legislar sobre uma legislação na esfera federal. Agora, evidentemente que existem outros caminhos. Na Bahia, em Pernambuco, os governos locais tomaram algumas medidas, né, sejam elas no âmbito jurídico, no âmbito da comunicação local do Estado, e que surtiram efeito. Hoje, nos estados, principalmente do Nordeste, se toca muito a música regional. Evidentemente que alguns questionam, mas no Espírito Santo não há um regionalismo, não há uma marca, né? Mas, evidentemente, se o músico produz a música no Espírito Santo, ele tem influência da nossa natureza, da nossa paisagem, da cultura capixaba. E isso, claro que é um debate muito mais profundo, mas isso aparece, se expressa e aparece na música produzida aqui. Então nós temos sim uma música capixaba, temos grandes músicos, grandes talentos, e a partir de agora a gente quer valorizar e valorizar muito essa música. Quando a gente fala, né, de recursos sendo aplicados para as rádios, né, nas rádios, seriam recursos do Estado, recursos públicos. Sim. Né? Mas aí a gente fala no momento em que justamente o orçamento foi encolhido justamente para a área da cultura. Na verdade, o governador Paulo Artung está fazendo uma política de ajuste econômico, né? Uma realidade nacional, uma dificuldade, né, não só do setor privado, mas do governo mesmo, no Brasil e no governo do Estado do Espírito Santo. E, evidentemente, essa política de cortes chegou à cultura. Agora, evidentemente que a gente vai trabalhar com orçamento reduzido, mas tem que usar a criatividade, que sempre foi um ponto forte do povo capixaba, e eu tenho certeza que a nossa comissão vai ser uma ferramenta de extrema importância para ajudar não só os músicos, mas todos os artistas do nosso estado. Por falar nisso, a gente tem aqui o Plano Estadual da Cultura, que foi sancionado em 2014, né, no ano passado, que prevê justamente a interiorização, a regionalização, né, das políticas voltadas para a cultura. O senhor acha que com essa redução do orçamento
para essa área. Você acha que vai ser viável fazer esse arranjo? Sim, trata-se mais de uma redistribuição do recurso público para as políticas de iniciativa, de incentivo à cultura. Evidentemente, nós tínhamos um cenário, né, anterior muito diferente. Era um cenário de que o Estado patrocinava eventos, né, de samba, do folclore, né, do Congo, e a Secretaria está tentando trabalhar com num outro formato, de diminuir esses patrocínios nesses grandes eventos. Patrocínios públicos? Patrocínios públicos, né? E a gente até concorda com isso, com a opinião do secretário, de que uma festa que já tem mídia, que já tem público de 5, 10, 20, 30 mil, ela não mais precisa do patrocínio público. Ela já tem condições de caminhar com recursos privados e que esse recurso público seja direcionado às comunidades mais simples, mas que têm talentos importantíssimos para a nossa cultura. Então, na verdade, é uma política de redistribuição. A insatisfação do segmento da cultura, ela se deve muito às perdas, aos cortes que ocorreram, mas que, infelizmente, a gente entende que esses cortes também têm acontecido na segurança, na educação, na saúde. As políticas normalmente voltadas para a cultura, né, que a gente tem hoje, envolvem muito a questão do incentivo financeiro. O senhor mencionou a questão dos recursos privados. Qual é o melhor caminho, né, na opinião do senhor? O senhor já deu uma indicação que seria muitos grupos e músicos e artistas já teriam condições, talvez, de captar o recurso privado, não necessariamente recurso próprio. Qual seria o caminho, o meio termo? Olha, o meio termo, evidentemente, que alguns artistas que são importantes para a música do Espírito Santo, para outras expressões culturais, eles ainda devem, né, continuar gozando de apoio do governo do Estado, porque eles também trazem um retorno para o Espírito Santo, seja para o turismo, seja para a valorização de alguns outros segmentos da economia que têm uma ligação com a cultura. Agora, evidentemente, as comunidades, os projetos nos bairros, no interior, né, nos bairros periféricos da Grande Vitória, eles devem ser valorizados. O governo tem que abraçar esses projetos. Né, no município de Cariacica, né, município ao qual eu sou morador, né, nós temos grandes valores culturais que ficam à margem do governo do Estado. E essa marginalização da cultura, ela tem que deixar de acontecer. Então, é o governo abrindo os olhos para os valores e para os talentos escondidos no Estado do Espírito Santo. Ok, deputado, este primeiro bloco chegou ao final. Daqui a pouquinho a Ação Parlamentar volta e a gente continua esse bate-papo sobre cultura e também educação, que são temas que vão acabar se interligando no final. A gente volta já. De volta com programação parlamentar, hoje recebendo o deputado estadual Marcos Bruno. Bom, deputado, a gente vai continuar falando um pouquinho ainda de cultura. Outra proposta também debatida num dos eventos, né, que o senhor promoveu para discutir justamente a valorização do músico, né, do artista capixaba, relacionada ao zoneamento cultural apresentado, né, numa audiência pública. É diferente do projeto proposto pelo Cais das Artes, né? Sim. O projeto Cais das Artes é um projeto grande, um grande empreendimento para o Estado do Espírito Santo, de alcance nacional e internacional. É um complexo, né, que vai contar com um museu, com espaço para teatro. É uma coisa assim, é uma obra grande, né, de uma expressão e um alcance para a cultura, para o turismo do Espírito Santo muito grande. Mas trata-se de uma obra, de um investimento pontual. Né? O zoneamento cultural, não. Na verdade, quando se fala de zoneamento cultural, fala-se de uma legislação e que determine que alguns pontos das cidades do Estado do Espírito Santo têm uma legislação específica. Né? Como que a gente poderia dizer para aquele que está nos acompanhando em casa? Como se fosse um bairro que ele é tradicional por ter muitos barzinhos com música ao vivo, com casas de shows, que ali, por exemplo, fosse permitido alguns decibéis a mais, né, do volume do som. Agora, evidentemente, que as áreas que já estão ocupadas, que já tem uma urbanização intensa, é como que o morador iria receber isso. Então, o zoneamento cultural em outras cidades do Brasil, quando realizado, foi realizado em áreas que não tinham uma densidade populacional, ou seja, uma ocupação muito grande, e foi criada uma legislação específica. Então, as pessoas que mudavam para aquele local,
elas já mudavam sabendo que ali tem shows, tem uma circulação de veículos durante a noite mais intensa, mas é uma ideia interessante e eu tenho certeza que o governo do estado, o governador Paulo Artung, tem uma mente muito aberta para debater isso, é uma proposta interessante, sim. E por falar em Cais das Artes, né, como o senhor falou agora há pouco, ele está em construção desde 2010, né, um projeto que tem gerado certa polêmica por conta dessa demora na entrega. Como o senhor mencionou, o espaço terá museu, teatro, equipado inclusive para receber eventos artísticos de grande porte, além de livrarias, cafés e espaços para espetáculos cênicos e exposições ao ar livre. Sem dúvida, vai ser né, quando ficar pronto, vai ser algo que vai agregar, né, essa questão cultural. Está sendo construído na Enseada do Suá, em Vitória. Sim. A Comissão de Cultura, né, que o senhor preside, tem se envolvido nessa discussão, deputado? Tem acompanhado, sim. O secretário, inclusive, já se colocou à disposição, deve participar das próximas reuniões da Comissão de Cultura, talvez já na próxima semana ou na outra, nós temos que conferir com a agenda do secretário. A obra hoje ela se encontra com mais de 60%, né, da estrutura física construída. Nós sabemos que, pelo tempo, nós não conseguiremos, o governo do Estado do Espírito Santo não vai conseguir inaugurar até o final do ano. Até porque, mesmo pronta a estrutura física, vem a parte de mobília, vem a parte de um concurso para um consórcio que vai administrar aquele espaço. É importante frisar que não é só construir e mobiliar. O gerenciamento, a gestão daquele espaço, ela tem que ser muito profissional. É um espaço amplo, moderno, diferente de muita coisa que a gente encontra quando se fala de cultura no Brasil. É um padrão internacional, um padrão a nível de América Latina. Então é muito importante, a gente tem essa paciência, mas estamos acompanhando. A obra já tem um longo período que ela vem, a sociedade capixaba espera ansiosamente e nós temos a total convicção que o governo, ao longo desse mandato, irá conseguir inaugurar essa obra que vai ser um marco para a cultura do Espírito Santo. O senhor acha que, para a gente finalizar esse assunto da cultura, o senhor acha que qual o maior desafio que o senhor acha que você vai encontrar, né, à frente de uma comissão como essa, de um assunto tão delicado, né, como a questão cultural aqui no Estado? Sim, nós falamos muito da música, mas nós temos outras expressões da cultura, né, das artes cênicas, a dança, artes circenses, o audiovisual, a produção cinematográfica, né, e hoje eles discutem bastante a questão dos editais, né, a política dos editais. Todos esses setores e segmentos da cultura capixaba tiveram uma redução de orçamento muito grande. E eles discutem isso, né, até um dos motivos por estarem, né, fazendo um movimento junto à secretaria de cobrança. Claro que a Comissão de Cultura vai estar à disposição para ouvir todos os segmentos. É importante frisar que, num primeiro momento, nós atendemos ao setor da música, mas nós iremos promover várias e várias audiências públicas com todos os segmentos da cultura capixaba e sempre frisar, no momento de crise, é hora da gente tentar sobressair com uma coisa que o povo capixaba tem, que é a criatividade, a inteligência, e nós vamos superar essa dificuldade com isso. Ok, deputado. Bom, o senhor é membro efetivo também, né, da Comissão de Educação aqui na Assembleia. Sim. E é sobre esse tema agora que a gente vai falar. No início de 2015, a Assembleia recebeu um projeto do Executivo que prevê a instalação do projeto Escola, aqui no Espírito Santo, chamado Escola Viva, né? Que é a escola em tempo integral. O que o senhor achou? Um projeto, inclusive, polêmico, né? Que gerou uma certa discussão aqui. O que o senhor achou do texto original enviado à casa? Sim, na verdade, agora em 2015, né? Um projeto que foi bandeira de campanha do atual governador Paulo Artung. A educação em tempo integral, ela é extremamente importante. O projeto chegou à casa, evidentemente, vários deputados questionaram, né, a urgência do projeto, o imediatismo da implantação e alguns pontos deveriam ser acertados. O governo está dialogando, discutindo, inclusive com a possibilidade de que o projeto Escola Viva seja implementado apenas no ano de 2016. Agora, um fato que nós não podemos deixar de destacar é a importância desse projeto, a relevância desse projeto. Eu, que particularmente fiquei 13 anos na educação, tive a oportunidade de lecionar na rede pública e na rede privada, na escola com o aluno mais carente e nas escolas mais elitizadas do Estado do Espírito Santo. Eu seria covarde de não lutar para que a criança mais carente, para que o jovem de baixa renda tivesse o acesso à educação em tempo integral negado. Então, nós estamos lutando pela implantação, evidentemente,
com os ajustes feitos para que o professor efetivo não seja prejudicado em uma eventual remoção, para que o aluno não tenha que se deslocar muito para chegar a uma outra escola. Vão existir casos pontuais de um aluno que ele não pode passar 2 turnos na escola. Tem um aluno, tem a criança que às vezes cuida do irmão mais novo em casa. Então, são questões pontuais que devem ser observadas com muita delicadeza e com muita atenção. Agora, evidentemente, o deputado Marcos Bruno não irá fazer nenhum tipo de emenda e questionamento ao projeto que inviabilize a sua implantação. Então, propor, por exemplo, hoje, por exemplo, Verônica, são 506 escolas da rede pública estadual. Se você buscar o orçamento gasto com a construção das últimas 3 escolas, a média de cada escola foi 9 milhões. Então, se você pensa, 506 escolas deve gerar em torno de 4 bilhões e meio. Você tem um orçamento de 2 bilhões. Então, você teria que, se aprovada uma emenda que só permite a implantação da escola viva, desde que para cada escola seja construída uma nova, nós teríamos que parar a educação no Estado, pelo menos durante 2 anos e meio, 3 anos. Então, nós não iremos, quando falo nós, o deputado Marcos Bruno, do PRTB, não irá colocar nenhum tipo de emenda que crie um impeditivo para a implantação desse projeto, que aos meus olhos é um projeto de grande relevância e eu tenho certeza que, embora alguns segmentos da educação, principalmente os setores mais sindicalizados, questione com razão em vários aspectos, né, da pressa da implantação desse projeto, mas a opinião pública capixaba, se você buscar o pai, a mãe e perguntar a ele se você quer que o seu filho estude em 2 horários, que ele passe mais tempo na escola, eu tenho certeza que todos vão optar pela educação em tempo integral. Como a gente já tem falado em outros programas, esse projeto já existe em outros estados, né, brasileiros. São projetos que têm é um projeto que tem uma certa repercussão positiva, né, deputado? Para a gente fechar esse assunto, o senhor chegou a apresentar alguma emenda? Não, até porque já haviam sido apresentadas 41 emendas parlamentares, fora as que foram rejeitadas. Então, no espaço, num projeto que veio com um texto curto, o deputado apresentou, já haviam 41 emendas e algumas, evidentemente, que nós concordamos, né? Existem alguns casos de remoção do professor, da preocupação, isso a gente concorda. O que a gente não concorda é com emendas abusivas. Às vezes você coloca uma emenda, olha, eu quero que na escola viva tenha, além do pedagogo, um psicólogo, que tenha um outro profissional, um fonoaudiólogo, e não havia uma previsão orçamentária para isso tudo. É uma equipe multidisciplinar, né? Exatamente. Às vezes se encarece o projeto, e embora não haja vício de iniciativa, porque essas emendas elas têm a ver com a temática do projeto, mas o governo pode vetar por falta de orçamento. Então, assim, até parafraseando Nelson Rodrigues, né, nada é tão difícil como defender o óbvio. E eu aqui quero defender o óbvio, mas a gente vê um debate que já está assim, sendo desgastante na Assembleia, mas vários deputados já amadureceram mais a ideia, já estão mais reticentes, mais flexíveis à implantação, e eu acredito que vai transcorrer tudo na normalidade e o projeto não vai ser implantado em 2015. Se implantado em 2016, com debate, com diálogo com os professores, com a categoria, com a Assembleia Legislativa, nós vamos ter um grande projeto do governo do Estado aqui no Espírito Santo. Para a gente encerrar o nosso programa, eu queria que o senhor falasse de na verdade, de um projeto que ainda não foi totalmente formulado, né, deputado, que prevê, de autoria do senhor, que prevê que as empresas comprem livros para serem doados para as escolas públicas. Como é que o senhor está pensando em formatar esse projeto? É isso mesmo, Verônica. Eu, há alguns meses atrás, conversando com um amigo, empresário, ele disse, deputado, eu já pensei em ajudar uma escola comprando livros, doando livros para a escola, mas como é que eu faço isso? Eu chego lá com um saco de livro e faço a doação, né? Claro que num tom de brincadeira, mas um grande empresário capixaba, e eu percebi que não havia nenhum tipo de legislação que valorizasse esse tipo de iniciativa. E aí surgiu a ideia, né, de um vale-livro, da criação de um selo de empresa amiga da leitura. O projeto ainda não foi protocolado, mas já discutimos com os donos de livrarias, com alguns escritores capixabas, com a Secretaria de Educação, e hoje ele já tem um arranjo, um esboço bem básico,
para quem está nos acompanhando, o projeto consistiria no seguinte, seriam 3 elementos. Um empresário interessado em ajudar uma escola pública local. Ele iria adotar aquela escola de forma carinhosa e gentil. O segundo elemento, a escola, a comunidade escolar. E as livrarias. Seriam 3 elementos. Uma escola, por exemplo, com 400 alunos. O empresário iria a uma das livrarias cadastradas, faria a compra, a SEDU informaria a escola. Olha, a escola foi contemplada com o projeto. A escola imediatamente daria lá a declaração ao aluno que ele poderia ir na livraria e tirar um livro no valor de até R$50. Ele iria com a declaração escolar, com a sua carteira de estudante e com a sua identificação. Claro que o aluno sem identidade iria acompanhado pelos pais. Então ele teria um vale-livro. A empresa ganharia um selo de empresa amiga da leitura, em solenidade, no palácio. E, evidentemente, para a gente não cair, né, na falta de um vício de iniciativa, nós deixamos em aberto para que o governo do Estado depois crie alguma lei regulamentando algum tipo de incentivo à empresa participante. O projeto, se eu não me engano, já deve ter sido protocolado e eu vou torcer também para que os nobres colegas deputados votem a favor e a gente crie esse vale-livro e esse selo Empresa Amiga da Leitura. Bacana, deputado. Olha, muito obrigada por participar aqui conosco no Programação Parlamentar. Eu que agradeço à Assembleia Legislativa, né, e a vocês que nos acompanham, né, e torcem aí pelo sucesso do nosso projeto aqui na Assembleia. Ok, terminamos aqui mais uma edição do Programação Parlamentar. Se você quiser tirar dúvidas com o deputado, basta escrever para o e-mail dele, marcosbruno@al.es.gov.br. Muito obrigada pela companhia de sempre. Eu te espero em nossa próxima edição. Até lá!